Qualquer tentativa, cara, de ilustrar, de desdobrar, de qualquer coisa com Manuel de Barros é menor do que pegar um livro e ler os versos dele, entendeu? Então, se eu conseguir, junto com todo mundo que está fazendo essa história comigo, aproximar um público maior, né? Aproximar mais pessoas do ser letral do Manuel de Barros, já está muito bom. Meu envolvimento e meu interesse por poesia vem de longa data. Talvez seja um defeito de fabricação. Conheci os versos de Manuel de Barros em 96, quando ganhei de um grande amigo, Júlio Adler, o livro Sobre Nada. Minha vida imediatamente passou a ser outra coisa quando li aqueles versos. Encantado por sua linguagem, senti também uma espécie de condenação. Queria conhecer tudo o que aquele autor tinha escrito. Mergulhei em sua obra e um livro foi levando ao outro, que foi levando ao outro. E quando me dei conta, já tinha lido tudo que havia sido publicado por ele. Ler, reler e transler Manuel já me fazia um sujeito feliz com a vida. 4 anos depois, em 2000, conheci Manuel pessoalmente por intermédio de Elisa Lucinda, enquanto participava de um recital dedicado a ele. E em 2005, logo depois de ter lançado Fábio Fabuloso, meu primeiro filme, a Kátia Adler, irmã do Júlio, profissional da área cinematográfica, sabendo de todo aquele meu envolvimento e interesse pela poesia de Manuel, me sugeriu que fizéssemos um documentário sobre ele. Assustado, eu resisti. Eu? Mexer com a poesia do Manuel? Vou nada. Quero somente ser leitor. Mas ela insistiu, me desassustou e acabamos dando um pontapé inicial em 2005, quando gravei aquela primeira entrevista que serviu como espinha dorsal do filme, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para que serve poesia? Essa pergunta já foi feita, né? Pô, entre o comecinho em 2005 e a exibição do filme, um monte de coisa aconteceu. E seria muito chato enumerar todas elas. Mas assim, foi graças ao edital da Petrobras e graças, principalmente, a todos os amigos e profissionais que haviam feito o Fábio Fabuloso comigo, Júlio Adler, Marcelo Viana, Gustavo Bomba, Márcio Paz e Marcos Cusca, que pude fazer com que aquele mero desejo de um leitor fã virasse filme no cinema. Fazer um desejo de leitor fã virar filme não foi fácil. Tive muitos desafios. O principal deles era extrapolar o caráter meramente de uma homenagem de fã-leitor. E curioso é que também lá no fundo, tenho que admitir, eu sempre me perguntava, porra, será que o Manuel se sentirá representado nesse filme? Dia histórico, comecinho do nosso trabalho. A galera já chegou cedo aqui. A obra do Manuel é fértil e se desdobra em subtextos infinitos. Temos incompletudes, miudezas, transvisões, idioleto manuelês, Bernardo, biografia inventada, oficina com esticador de horizonte e aparelho de ser inútil, reino da despalavra, abandono e por aí vai. Bem, depois de fazer todo o mapeamento de leitores, amigos e parentes que tiveram suas vidas impactadas pela obra de Manuel, pensei que também deveria, até mesmo fazendo jus ao verso "tudo que não invento é falso", criar textos e situações que fizessem alusão à sua obra. E aí tive que partir para a criação de personagens fictícios. O que para o universo do documentário tradicional é, no mínimo, um atrevimento desnecessário. Tive medo de errar, medo de ser fútil, medo de perder o ponto, medo de ficar exibido. E nesses momentos também encontrei na obra do próprio Manuel versos que legitimavam minhas dúvidas e me fortaleciam. Quem for buscar verdade na obra de Manuel de Barros só vai sair com beleza, meu cara.
Fizemos um grande teste de elenco até encontrar os personagens. O Paulo Giannini, que faz o papel de um faz-tudo, foi uma surpresa, mas não foi um sujeito assim caído de paraquedas no idioleto manuelês. Ele já havia feito um monólogo exclusivamente com a obra do Manuel de Barros, que viajou boa parte do Brasil. Um outro depoimento inventado, o do cara que interpreta o guia, foi feito por um sujeito que eu havia conhecido em 2005 naquela viagem, só que lá em Corumbá. Ele acabou fazendo um personagem muito próximo de como eu vejo ele na vida real, sabe? Assim, uma espécie de guia do idioleto manuelês. Engraçado é que depois de reunir todos esses depoimentos reais, os depoimentos inventados, as entrevistas com o Manuel e todos os seus poemas escritos, a gente continuou sentindo que faltava alguma coisa. E as primeiras montagens já mostravam pra gente um filme discursivo e laudatório, sabe? O filme ou tinha gente falando ou tinha verso escrito na tela. Faltava algo que fizesse a gente acreditar que faria sentido levar aquele falatório às telas e chamar aquilo de cinema. Assim, principalmente se tratar de um poeta que diz que imagens são palavras que nos faltaram. Olhar em retrospecto esse processo cheio de dúvida e insegurança, hoje é engraçado. Mas na época, rondei abismos e perturbei toda a equipe, pensando em como solucionar essas questões. E várias vezes me disse baixinho: Pedro, dessa vez não tem jeito, tu não vai escapar. As pessoas vão descobrir que você é uma farsa. Fiz um intervalo de alguns meses para repensar o filme. Algum tempo depois, relendo a poesia de Manuel e olhando as manchas por aí pelos muros, começamos a bolar clipes que fizessem alusões ao universo do Manuel. Tinha que ser sem texto falado e sem verso escrito. Tinha que ser pura contemplação e descanso da parte racional. E olha, também confesso que os clipes não foram estalo genial nem individual porra nenhuma. Na obra do Manuel também já estava escrito: poesia não é para entender, é para incorporar. Ou então, verso não é para mostrar, é para aludir. No final das contas, depois de 11 montagens com participação de inúmeras pessoas e amigos profissionais que me fizeram até inventar um jeito de creditá-las como núcleo de pensamento e soluções no roteiro, destaque aí para Paula Fiuza, que fez um corte fundamental. Depois de tudo isso, o filme nasceu. Entre setembro de 2008 e setembro de 2010, o filme passou por festivais e lançamento em salas de cinema. Foi muito bem recebido, que alegria. Eu destaco 2 momentos que me fizeram acreditar que ainda não chegou o dia em que serei revelado como uma farsa. Um recado que meu pai deixou em minha secretária eletrônica, dizendo que fizemos um filme com Manuel e não um filme sobre Manuel. E o dia em que mostrei o filme para o Manuel de Barros, ele beijou minha mão e me fez sentir uma fraude consagrada. Qualquer tentativa, cara, de ilustrar, de desdobrar, de qualquer coisa com Manuel de Barros é menor do que pegar um livro e ler os versos dele, entendeu? Então, se eu conseguir, junto com todo mundo que está fazendo essa história comigo, aproximar um público maior, né? Aproximar mais pessoas do ser letral do Manuel de Barros, já está muito bom. Meu envolvimento e meu interesse por poesia vem de longa data. Talvez seja um defeito de fabricação. Conheci os versos de Manuel de Barros em 96, quando ganhei de um grande amigo, Júlio Adler, o livro Sobre Nada.
Minha vida imediatamente passou a ser outra coisa quando li aqueles versos. Encantado por sua linguagem, senti também uma espécie de condenação. Queria conhecer tudo o que aquele autor tinha escrito. Mergulhei em sua obra e um livro foi levando ao outro, que foi levando ao outro. E quando me dei conta, já tinha lido tudo o que havia sido publicado por ele. Ler, reler e transler Manuel já me fazia um sujeito feliz com a vida. 4 anos depois, em 2000, conheci Manuel pessoalmente por intermédio de Elisa Lucinda, enquanto participava de um recital dedicado a ele. E em 2005, logo depois de ter lançado Fábio Fabuloso, meu primeiro filme, a Kátia Adler, irmã do Júlio, profissional da área cinematográfica, sabendo de todo aquele meu envolvimento e interesse pela poesia de Manuel, me sugeriu que fizéssemos um documentário sobre ele. Assustado, eu resisti. Eu, mexer com a poesia do Manuel, vou nada. Quero somente ser leitor. Mas ela insistiu, me desassustou e acabamos dando um pontapé inicial em 2005, quando gravei aquela primeira entrevista que serviu como espinha dorsal do filme, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para que serve poesia? Essa pergunta já foi feita, né? Pô, entre o comecinho em 2005 e a exibição do filme, um monte de coisa aconteceu. E seria muito chato enumerar todas elas. Mas assim, foi graças ao edital da Petrobras e graças, principalmente, a todos os amigos e profissionais que haviam feito o Fábio Fabuloso comigo, Júlio Adler, Marcelo Viana, Gustavo Bomba, Márcio Paz e Marcos Cusca, que pude fazer com que aquele mero desejo de um leitor fã virasse filme no cinema. Fazer um desejo de leitor fã virar filme não foi fácil. Tive muitos desafios. O principal deles era extrapolar o caráter meramente de uma homenagem de fã-leitor. E curioso é que também lá no fundo, tenho que admitir, eu sempre me perguntava: pô, será que o Manuel se sentirá representado nesse filme? Dia histórico, comecinho do nosso trabalho. A galera já chegou cedo aqui. A obra do Manuel é fértil e se desdobra em subtextos infinitos. Temos incompletudes, miudezas, transvisões, idioleto manuelês, Bernardo, biografia inventada, oficina com esticador de horizonte e aparelho de ser inútil, reino da despalavra, abandono e por aí vai. Bem, depois de fazer todo o mapeamento de leitores, amigos e parentes que tiveram suas vidas impactadas pela obra de Manuel, pensei que também deveria, até mesmo fazendo jus ao verso "tudo que não invento é falso", criar textos e situações que fizessem alusão à sua obra. E aí tive que partir para a criação de personagens fictícios. O que para o universo do documentário tradicional é, no mínimo, um atrevimento desnecessário. Tive medo de errar, medo de ser fútil, medo de perder o ponto, medo de ficar exibido. E nesses momentos também encontrei na obra do próprio Manuel versos que legitimavam minhas dúvidas e me fortaleciam. Quem for buscar verdade na obra de Manuel de Barros só vai sair com beleza, meu cara. Fizemos um grande teste de elenco até encontrar os personagens. O Paulo Giannini, que faz o papel de um faz-tudo, foi uma surpresa, mas não foi um sujeito assim caído de paraquedas no idioleto manuelês. Ele já havia feito um monólogo exclusivamente com a obra do Manuel de Barros, que viajou boa parte do Brasil. Um outro depoimento inventado, o do cara que interpreta o guia, foi feito por um sujeito que eu havia conhecido em 2005 naquela viagem, só que lá em Corumbá. Ele acabou fazendo um personagem muito próximo de como eu vejo ele na vida real, sabe? Assim, uma espécie de guia do idioleto manuelês. Engraçado é que depois de reunir todos esses depoimentos reais, os depoimentos inventados, as entrevistas com Manuel e todos os seus poemas escritos, a gente continuou sentindo que faltava alguma coisa. E as primeiras montagens já mostravam pra gente um filme discursivo e laudatório, sabe? O filme ou tinha gente falando ou tinha verso escrito na tela.
Faltava algo que fizesse a gente acreditar que faria sentido levar aquele falatório às telas e chamar aquilo de cinema. Assim, principalmente se tratar de um poeta que diz que imagens são palavras que nos faltaram. Olhar em retrospecto esse processo cheio de dúvida e insegurança, hoje é engraçado. Mas na época, rondei abismos e perturbei toda a equipe, pensando em como solucionar essas questões. E várias vezes me disse baixinho: Pedro, dessa vez não tem jeito, tu não vai escapar. As pessoas vão descobrir que você é uma farsa. Fiz um intervalo de alguns meses para repensar o filme. Algum tempo depois, relendo a poesia de Manuel e olhando as manchas por aí pelos muros, começamos a bolar clipes que fizessem alusões ao universo do Manuel. Tinha que ser sem texto falado e sem verso escrito. Tinha que ser pura contemplação e descanso da parte racional. E olha, também confesso que os clipes não foram estalo genial nem individual porra nenhuma. Na obra do Manuel também já estava escrito: poesia não é para entender, é para incorporar. Ou então, verso não é para mostrar, é para aludir. No final das contas, depois de 11 montagens com participação de inúmeras pessoas e amigos profissionais que me fizeram até inventar um jeito de creditá-las como núcleo de pensamento e soluções no roteiro, destaque aí para Paula Fiuza, que fez um corte fundamental. Depois de tudo isso, o filme nasceu. Entre setembro de 2008 e setembro de 2010, o filme passou por festivais e lançamento em salas de cinema. Foi muito bem recebido, que alegria. Eu destaco 2 momentos que me fizeram acreditar que ainda não chegou o dia em que serei revelado como uma farsa. Um recado que meu pai deixou em minha secretária eletrônica, dizendo que fizemos um filme com Manuel e não um filme sobre Manuel. E o dia em que mostrei o filme para o Manuel de Barros, ele beijou minha mão e me fez sentir uma fraude consagrada.